Decolonialidade é dar vez e voz aos sujeitos das bases, garantir o espaço na ciranda da cidadania, aos pequenos, aos excluídos e excluídas, aos oprimidos e oprimidas, aos marginalizados e marginalizadas. Decolonialidade é uma profecia que nos leva a ouvir com atenção, acolher, aprender e reconhecer os saberes resistentes, apesar de tantas vezes invisibilizados pela cultura dominante. Paulina Chiziane é vencedora do Prémio Camões 2021. A escolha da escritora moçambicana foi feita por unanimidade, como confidenciou a ministra portuguesa da Cultura, Graça Fonseca. Para Paulina Chiziane, este é um galardão que partilha com todos os moçambicanos. Tudo que eu tentei escrever nos diferentes livros é parte da nossa memória coletiva. Portanto, eu nunca falei nos livros na minha voz pessoal. Mesmo nos livros em que escrevo na primeira pessoa, eu estou a trazer a voz coletiva. Portanto, é todo um povo que é agraciado por este grande prémio. Paulina Chiziane nasceu em Manjacase, num bairro humilde nos arredores da atual Maputo. A escritora sente muito orgulho por isso de ter visto a sua obra reconhecida pelo maior galardão literário em língua portuguesa. Eu venho de lugar nenhum. Eu sou aquela pessoa que aprendeu a ler e escrever, foi à escola, teve essa sorte, mas também tive a sorte de caminhar pelo país e descobrir as maravilhas que este país tem. Então, eu não sou propriamente aquela pessoa que se pode dizer, ela veio de um estrato social X, assim, nobre. Não, eu vim do chão. Então, um reconhecimento para alguém que veio de lugar nenhum, sem dúvida, é um motivo de inspiração para uma outra geração. Paulina Chiziane publicou o seu primeiro livro, Balada de Amor ao Vento, em 1990 e tornou-se na primeira mulher a publicar um romance em Moçambique. E aí, que coisa linda essas palavras da Paulina Chiziane, essa mulher moçambicana, simpática. É interessante observar, né, Edivar, que está aqui comigo nessa noite, quanta simplicidade e sabedoria, né? E quando ela recebe essa notícia do prêmio Camões, ela reconhece que a trajetória dela não é individual, é uma trajetória coletiva. E ela assume essa responsabilidade, né? A fala dela é fruto de uma memória comunitária e das vozes coletivas. Isso me impressionou bastante. O que você acha, Edivar? A mim também, Rose. Fiquei assim profundamente impactado. Realmente, ela, na sua simplicidade, na sua profundidade de mulher, consciente, né, do seu papel, do seu tempo, ela nos enche de encanto com as suas palavras, ela se apresenta, né, consciente dessa experiência fundamental da humildade aprendiz, e que aquilo que fazemos é realmente algo que é sempre coletivo, que nós somos, né, nós somos relações sociais, relações familiares, relações culturais. Então, seria muita arrogância a gente achar que as coisas que fazemos sozinhos. E que legal essa voz, né, nos fazer pensar o quanto que é desafiante para todos nós, ao sermos reconhecidos, colocar-nos a serviço, né, dessa construção coletiva, onde cada ser humano, cada pessoa será reconhecida. É muito bonito ver nela essa consciência de onde ela vem, de onde ela fala, quem é ela, né, quem ela representa. Então, isso realmente nos provoca, nos faz refletir, e é com uma beleza, porque fala da dignidade humana, não é isso? Verdade. Então, falando de dignidade humana e de construção coletiva, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas.
bem-vindos a esse sexto ensaio para a profecia hoje, do segundo módulo. Olha quanto caminho nós já estamos fazendo juntos, né? E o ensaio de hoje é muito importante, porque é uma profecia que vai brotando da resistência dos pequenos, dos oprimidos, dos saberes populares que foram invisibilizados, né, durante tantos anos por essa relação de saber e poder de quem domina o sistema social, econômico, político. Né? E eu aqui, como mulher, vivo ainda um pouco esse contexto mais patriarcal, violento, muitas vezes, dessa cultura capitalista que é colonizadora, e não só ela invisibiliza os oprimidos, mas ela produz pobreza e ela produz exclusão. Né? Então, a gente está convidando vocês para estar conosco e participar desse ensaio. Se lembrem sempre que aqui embaixo tem o formulário de presença na descrição do vídeo, que é importante para vocês participarem. E o chat, né, gente? O chat é essa participação em que a gente vai interagindo, vai escrevendo o que está sentindo, o que está sendo provocado. Então, nós estamos juntos. Né? Apesar de estarmos cada um no seu cantinho, vamos nos aproximando e aprendendo dessa profecia que a gente vai trabalhar hoje. É isso mesmo, Rose. Eu faço minhas suas palavras de boas-vindas a cada uma que está aqui conosco nesse desafio que é ensaiar a profecia do nosso tempo. Estou muito feliz de estar aqui nesse sexto ensaio do nosso segundo módulo, né, com essa temática que é urgente, que nos desafia a todos. O olhar, né, de onde a gente olha é importante, o olhar e o fazer a história desde baixo. Né? Eu gosto muito daquele teólogo aqui da Bolívia, que ele fala assim que o Espírito de Deus, a Ruá divina, age desde baixo. Né? Então, me foge agora o nome dele, mas é muito interessante essa perspectiva de reconhecimento desse Deus que tem um amor para cada um de nós. Né? E é isso mesmo, a profecia dessa noite é que nos leva a ouvir com muita atenção, a colher, aprender, a reconhecer essas outras vozes, essas vozes tantas vezes silenciadas e invisibilizadas, né? Reconhecer os saberes resistentes, apesar de tantas vezes a gente perceber que as nossas democracias tão frágeis não garante. E é nesse sentido que é importante a luta, a gente se dar as mãos e garantir que esses saberes resistentes tenham espaço, venham à tona, né? Então, dar vez e voz aos sujeitos, sobretudo aqueles que são oprimidos, são excluídos, é garantir o espaço dessa ciranda bonita da cidadania, né? Dos pequenos, dos excluídos, das excluídas, dos oprimidos e oprimidas, marginalizados e marginalizadas. É um desafio de todos nós, né, Rose? Eu adoro quando se fala em ciranda, né? E a ciranda sempre me traz essa sabedoria do círculo e das mãos dadas. A gente já falou isso em outros ensaios aqui. E eu vejo que isso, Edvar, é uma aprendizagem cotidiana. Não sei se a gente vai dar conta de tão colonizados que nós fomos e muitas vezes nos sentirmos separados, né? Mas vamos dar as mãos, né? E para isso a gente tem que sair de lugares de conforto, de lugares que a gente chama agora da nossa bolha, né? E aprender com todas as pessoas a cultivar esse espírito de fraternidade, de sororidade. Eu penso que é um processo também para a gente aprender. E aí a gente vai percebendo que esses movimentos populares de resistência e de defesa dos saberes, das tradições ancestrais, estão presentes. Eles não inexistem, ao contrário, eles existem e perseveram. A gente pode não prestar atenção, mas então o nosso convite hoje é abrir os olhos e prestar atenção e escutar essa sabedoria que vem dos povos indígenas, que vem dos caboclos, dos quilombos, dos ciganos que sofrem tanto preconceito,
das muitas comunidades de base, enfim, lavradores, operários, mulheres, associações que estão presentes nas cidades, cooperativas espalhadas por todo o chão brasileiro, os grupos LGBTQI+, todos esses grupos que são teimosos na resistência, mas porque essa resistência é o que dá sentido ao seu viver. Aliás, nem é o seu viver, é o seu bem viver. Então, tudo isso está dentro de um resgate que a gente vai chamar hoje de luta, porque tem forças de confronto, né? Tem demarcação do espaço, e a gente vai chamar isso de luta decolonial. Mas como essa palavra decolonial, decolonialidade, tem muito conteúdo dentro dela, e ela também vai sendo nova, vai chegando, né? E a gente vai ouvindo aos poucos, o que será mesmo que ela nos traz? Vamos ouvir algumas vozes que nos ajudem a pensar em o que é essa tal de decolonialidade. Decolonialidade é uma profecia que brota da resistência dos pequenos, dos oprimidos, dos saberes populares diante do saber-poder dos dominadores. Decolonialidade é uma reação política aos conceitos impostos aos povos que foram oprimidos em seus saberes, visões de mundo e formas de viver. Decolonialidade é um projeto de libertação social, política, cultural e econômica. Decolonialidade é negar que o conhecimento europeu é único e universal. Decolonialidade é um projeto de conhecimento e de ação política em todos os contextos. Decolonialidade é uma atitude política que visa respeitar e legitimar grupos e movimentos sociais que foram invisibilizados. Decolonialidade é questionar a lógica que vem do imperialismo e propor lógicas comunitárias. Decolonialidade é uma atitude de contestação aos imperialismos. Decolonialidade é uma proposta de enfrentar os processos de colonialidade, como racismo estrutural e hierarquia de saberes com valor nos saberes vindos da Europa. Decolonialidade é um pensamento-ação que questiona o imperialismo, o patriarcalismo, o racismo estrutural, o conhecimento eurocentrado, o capitalismo. Que interessante, né? Essas falas vão mostrando, assim, como uma espécie de caleidoscópio, né? As diversas nuances, os diversos aspectos dessa grande luta que vem acontecendo, que vai fazendo a gente tomar consciência da nossa dignidade, do nosso desafio, que é fazer com que a humanidade seja reconhecida na sua grande diversidade. Quantas provocações, né, Rose? Nessas falas, eu penso que, se a gente falar em termos de profecia, nós estamos diante de uma profecia bem ampla, porque ela envolve a todos esses grupos menores, essas minorias, né, que a gente lembra aqui do Dom Helder Câmara, minorias que são chamadas de ser abraâmicas, resistentes, teimosas, né? E nessa profecia a gente pode aqui contemplar os diversos movimentos populares, que é tão bonito ver o Papa Francisco convocar, encontrar, insistir que é por aí, né, que a gente vai aprender a melhor cuidar da nossa casa comum, esse planeta, né, que nos alberga a todos, valorizar também a riqueza dessa diversidade de rostos, de culturas, de jeitos, de modos de ser, né? E assim a gente vai percebendo que beleza
é algo muito maior do que, às vezes, os padrões estabelecidos, né? A beleza de uma história que vai sendo construída, escrita, com muitos sujeitos, né? Muito mais ampla do que aquilo que geralmente nos foi dito, né? Nos livros, uma versão que nos foi contada, geralmente do ponto de vista do dominador, do colonizador. Então, essa história precisa, sim, ser recontada, ser explicitada, ser reconhecida, de fato, como uma construção coletiva. E nessa construção, como um verdadeiro mutirão, cada pessoa, cada comunidade, cada povo, cada nação, não interessa a geografia que ela está, o tamanho que ela tem, ela participa, ela dá o seu tom, ela dá a sua contribuição. Não é isso, Rose? Edivar, assim, quando eu era adolescente, eu aprendi que a profecia tinha essas duas dimensões, do anúncio, da denúncia e do anúncio, né? E eu acho que essa intenção é importante da gente, de tudo que você falou, de denunciar o quanto essa riqueza de sabedorias das culturas populares, das culturas ancestrais, elas se tornaram, foram ficando para o lado, até ficarem invisibilizadas, né? E por que será? Eu acho que o tema de hoje faz a gente se perguntar por que será que saberes tão maravilhosos que hoje a gente vai reaprender a cozinhar, reaprender a cuidar da nossa saúde, reaprender o que é parto, né? Agora virou o parto normal, agora tem um nome, o título, né? O parto humanizado, e como as mulheres que querem ter esse parto têm dificuldade de romper as estruturas das empresas. Ontem eu entrei numa livraria e eu fiquei impressionada, e eu queria contar isso para vocês, que vocês também devem estar sentindo. O quanto esses grupos de resistência saíram, né, das suas tocas e conseguiram furar o mercado e a bolha da literatura, do mapeamento bibliográfico, gente. Então, na Livraria Travessa, que é uma livraria bem conhecida, né, tem agora, na livraria aqui do Rio de Janeiro, uma delas, 2 grandes estantes com mesas e pilhas de livros falando sobre antirracismo, o lugar dos quilombos, a sabedoria indígena, até o livro Abiaiala, Marcelo, que está aqui nos bastidores, daqui a pouco o Marcelo vai chegar, estava lá na livraria. Ou seja, eu acho também que, quando a gente fala de dar voz e vez, parece que a gente está num lugar privilegiado. E estamos. Acho que tem uma consciência de que esse lugar da educação é um lugar que a gente precisa estar cada vez abrindo mais espaço. No entanto, Edivar, esses grupos todos estão trabalhando muito, com muita fecundidade nessa resistência e furando essas bolhas. Por outro lado, essas bolhas também furadas denunciam que nós estamos ainda mergulhados na tristeza de ver povos excluídos, de ver empobrecimento, né? De ver como se fossem novas algemas que a cultura dominante coloca, né, nos nossos braços. E a gente, às vezes, não percebe. Acha que elas estão invisíveis, mas elas estão aqui nos segurando. É isso mesmo, Rose. Eu fico muito feliz dessa sua experiência partilhada aqui numa livraria, mas também a gente vê isso numa universidade, a gente vê isso na internet, as pessoas se apropriando desses novos espaços e fazendo valer a sua voz, né, o seu ser sujeito, o seu ser ator social, e isso é muito bom. Agora, é claro que a gente vê aí que precisa muitas lutas serem travadas para que a democracia, de fato, se instale entre nós. E é muito bom a gente saber que o povo tem essa resistência, né? Ele não aceita esse lugar da submissão, né? Desde tempos antigos, né? Como que é bonito essa garra, essa força, né? Do povo saber que é importante guardar a sua memória ancestral, né? Valorizar, dar ouvido aos seus profetas e profetisas, tanto do passado como de hoje. Mas sabe, Rose, eu gostaria de compreender melhor. Nós falamos aqui
de decolonialidade, outros chamam de epistemologias do Sul. Então, é bom a gente chamar para essa roda outras pessoas para nos enriquecer. Eu gostaria muito que convidar outras pessoas para estar conosco, mas antes, eu queria, assim, quase como para marcar esse primeiro momento, a gente assistir juntos um vídeo. Eu convido vocês a dar muita atenção. Vamos lá. Para ir ao espaço, o ser humano precisou desenvolver muito conhecimento científico. Para lutar contra um vírus que se espalhou pelo planeta e causou uma pandemia, é preciso da ciência como a conhecemos hoje. Mas e para reconstruir a sociedade pós-pandemia? Para conhecer a biodiversidade de regiões remotas do planeta? A tecnologia, o mercado e a ciência normal não bastam. Existe muito conhecimento popular fora das academias e laboratórios. Como integrar esses diferentes tipos de conhecimento? É a proposta da Ecologia de Saberes, do sociólogo português Boaventura de Souza Santos. Na década de 70, ele veio ao Rio de Janeiro e passou alguns meses na favela do Jacarezinho, na zona norte da cidade, onde se inspirou para essas novas ideias. Em primeiro lugar, eu comecei a ver que as populações que vivem nas favelas são pessoas que são dignas em condições indignas e com dignidade nas condições mais indignas. E, portanto, são pessoas que têm um conhecimento que não é valorizado, porque eles não são valorizados. E estão excluídos da sociedade, estão excluídos de uma forma abissal. E há formas em que as pessoas não têm direitos porque são subhumanos. Sejam mulheres, sejam negros, sejam indígenas, sejam LGBT durante muito tempo, sejam trans. E, portanto, é uma exclusão muito mais radical. E eu vi na favela como essa exclusão radical operava, vi que, efetivamente, na justiça e a injustiça nas sociedades capitalistas é multidimensional. Não é apenas de classe, mas é de raça, porque eu saía para Copacabana, onde viviam muitos dos meus amigos, e é outro Brasil, tem outra cor, que é a minha luta com os positivistas científicos, positivistas e da epistemologia eurocêntrica convencional, é realmente a ideia de que há muito conhecimento válido nas sociedades, há muito conhecimento a circular que não é reconhecido como tal, porque nós vivemos com a ideia de que só o conhecimento científico é rigoroso. E não quer dizer que esse reconhecimento seja mau, pelo contrário, o conhecimento científico, académico é muito importante, mas ele não é o único. Toda vez que eu escuto Boaventura de Souza Santos, isso me provoca muito. E me traz também muita admiração por ele ser um sociólogo orgânico, né? E passar pelas experiências das comunidades, não fala apenas a partir da academia, né? E aí a gente já falou muito até agora, eu e Edivar, e a gente quer então convidar para essa ciranda duas pessoas muito especiais, muito amigas, que é a Thaís Chianca e o Marcelo Barros. Muito bem-vinda, Thaís, muito bem-vindo, Marcelo. A Thaís, o mais importante é que ela é nossa amiga, mas ela é mestra e doutoranda em Ciências Sociais da Religião pela Unicap, vai participar com a gente hoje dessa conversa. E Marcelo dispensa apresentações, né? O mais importante é que é nosso amigo. Muito bem-vindos. Thaís, se você puder um pouco continuar a sua apresentação, falar de como você é, das suas lutas, das suas causas. Fique à vontade. Bom dia, ou boa tarde, boa noite, a depender do horário que o pessoal esteja assistindo o vídeo, não é? Então, eu acho que falar da gente é um pouquinho difícil, é sempre um pouco difícil, mas, assim, vou começar, né, tentando mostrar para vocês a minha trajetória. Meu nome é Thaís Chianca, como foi dito, eu sou mestra e doutoranda em Ciências da Religião pela Unicap. Eu nasci e cresci numa família de classe média, né, e fui educada num colégio de freiras,
E foi a partir dessa perspectiva que eu comecei a analisar a sociedade de uma forma mais crítica, né, de ver como as configurações sociais elas são estabelecidas e hierarquicamente postas para pessoas com maiores riquezas, pessoas brancas, pessoas heteronormativas, pessoas homens, né, no topo dos nossos poderes, enquanto mulheres, pessoas trans, lésbicas, gays, a comunidade indígena, né, a comunidade negra, são todos colocados no nível abaixo dessas hierarquias. Então, comecei a analisar isso na época de colégio, e quando eu me formei no colégio, eu fiz o vestibular para Direito. E aí eu passei, entrei na faculdade de Direito, e na faculdade de Direito eu adentrei ainda mais nessas discussões, e fui me engajando em movimentos sociais, fui me engajando em entender os movimentos sindicais, entender a luta dos trabalhadores, e as lutas feministas e a luta da comunidade negra, né, indígena. Eu fui me engajando em direitos humanos, direitos trabalhistas, fiz alguma especialização em direito trabalhista, e daí eu percebi como também as nossas estruturas elas estão tão combinadas, né, assim, a partir da colonização, que até mesmo a religião ela acaba sendo influência nisso, né? As instituições religiosas elas acabam de certa forma também exercendo alguma opressão no que os corpos, como os corpos se colocam na sociedade. Então, aí eu decidi fazer o meu mestrado, né, em Ciências da Religião, sob essa perspectiva de analisar a composição das leis na nossa sociedade e como a religião influencia nessa composição e como isso oprime os corpos inseridos no contexto social. Então, a partir daí, eu comecei a me engajar em alguns movimentos, comecei a integrar o Observatório Transdisciplinar das Religiões no Recife, e do Observatório conheci o Fórum Diálogos da Diversidade Religiosa no Recife, que é uma iniciativa maravilhosa que reúne diversas representações e diversas pessoas de diversas crenças religiosas para discutir justamente o diálogo interreligioso e a necessidade de combater, né, o racismo religioso, que está sempre muito imbricado na nossa sociedade. E aí eu também conheci o Observatório Luciano Mendes de Almeida, que é uma iniciativa nacional, né, que reúne também diversos grupos que lutam em favor dos migrantes, em favor das mulheres, em favor das comunidades indígenas, né? E a partir daí eu comecei a minha trajetória de luta nesses grupos. É interessante que a gente vinha conversando sobre os estudos do Boaventura de Souza Santos, e eu não posso passar essa nossa discussão sem deixar de falar, né, de um livro que eu acho muito interessante, que chama Epistemologias do Sul, que é organizado pelo Boaventura de Souza Santos e pela Maria Paula Menezes, né? Esse livro ele vai trazer algumas bases da gente discutir o que seria esse pensamento decolonial, né? E a gente pensar assim uma estrutura de uma sociedade que é formada a partir das pessoas que fundaram essa sociedade com base na disputa pelo poder, né? Quando a gente pensa, por exemplo, que a colonização trouxe às nossas terras o povo europeu, português, né, que aqui já chegou querendo dominar essas terras que já tinham dono, né? Então, a gente começa a pensar pela perspectiva das pessoas que estavam aqui, a comunidade indígena que estava aqui, né? Como é que ela pensaria a construção de uma sociedade diferente da que foi construída pelos portugueses. E eu acho que é isso que nos leva a pensar epistemologias do Norte e epistemologias do Sul. Epistemologias colonizadoras e colonizadas, epistemologias europeias e epistemologias americanas do Sul, né? Para a gente pensar mais ou menos nessa perspectiva. Que beleza, Thaís. Maravilha. Uma alegria muito grande estar com você. Nós dois pertencemos ao Fórum Diálogos para a Diversidade Religiosa. E você me lembrou uma coisa muito importante. Todo mundo conhece a bússola, né? Ou quem não viu, ou quem não tem, sabe o que é aquele instrumento que nas navegações foram muito importantes para indicar o rumo. E hoje em dia avião tem bússola, antigamente navio, né? E a bússola é uma agulha que indica a direção. Vocês sabem que a Telesul, que é uma televisão que o presidente Hugo Chávez fez para a América do Sul, eles têm vocês podem ver na internet, ligar telesul.com, que vocês vão ver a Telesul, inclusive ao vivo.
E a todo momento vocês vão ver a seguinte palavra de ordem: o nosso norte é o sul. O que significa isso? Significa nós partimos do sul, queremos pensar a partir do sul e queremos viver a partir do sul. E é interessante porque a Thaís falou que isso é um movimento, um pensamento que invade toda a dimensão libertadora do povo, dos trabalhadores, dos movimentos sociais e também das religiões. 6 séculos antes de Cristo, na China, Confúcio propôs isso. O pensamento de Confúcio é a sabedoria da vida é quando do pequeno você olha para cima. É interessante porque Dom Helder Câmara, o bispo que me ordenou padre, ele dizia: eu gostaria de ser uma poça d'água que no chão reflete o céu. Buda era um príncipe, Siddhartha Gautama, 5 séculos antes de Cristo. E ele só se tornou Buda, o iluminado, quando ele mudou de perspectiva. Ele saiu do palácio e foi ser mendigo. E a partir do olhar de mendigo, ele conseguiu ver o mundo de outro jeito. Quer dizer, a visão dele se iluminou e ele iluminou o mundo. Na Bíblia, Jesus começa pedindo conversão. E a palavra conversão, às vezes, as pessoas entendem de uma forma tão moralista, não é, Thaís? Tão assim, como se fosse uma espécie de coisa meio puritana. E o que é conversão? É retomar, voltar, fazer uma reviravolta no seu caminho de vida. E essa reviravolta no seu caminho de vida, como é que Jesus mostrou, apontou? Um dia ele pegou uma criança, numa sociedade onde a criança não era considerada gente, e disse: quem não acolher uma criança como essa nunca vai entrar no projeto divino. Então, olhar o mundo com o olhar de criança, olhar o mundo com o olhar de baixo. No julgamento final, eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste... Quando foi que nós tivemos assim? Toda vez que vocês viram um desses pequenos e socorreram, foi a mim que vocês fizeram. Então, gente, essa descolonização do olhar, da imaginação, do pensamento e até do amor, descolonizar o amor, é a decolonialidade que nós estamos aqui propondo, que não somos nós que propomos, nós estamos descobrindo que ela é a profecia hoje. Ensaios para a profecia hoje, a profecia hoje passa por isso. Você concorda, Thaís? Concordo sim, Marcelo. Concordo e acho que assim é muito interessante a gente perceber essa perspectiva de pensar também como os nossos saberes foram construídos e estão sendo construídos, né? A partir das instituições que a gente faz parte, a partir dos nossos lugares de fala, enfim. O que é que a gente tem apreendido a palavra, né, dessas instituições. Então, a gente vê uma história, pelo menos desde a minha época, né, nas escolas, a gente aprendia uma história que ela era muito branca, ela era muito heteronormativa, ela era muito escrita por homens, né, para a gente seguir normativamente o que a sociedade dominante quer que a gente siga, né? Até desde padrões de estética, de beleza, até padrões de comportamento mesmo, né? Então, é muito interessante a gente pensar pelo outro lado, né? Assim, o pensamento decolonial, ele nos convida, na verdade, a pensar pelo outro lado,
Se a história que a gente aprendeu fosse reconstruída e pudesse ser construída novamente, em cima do pensamento das pessoas que foram, por todos esses anos, por todos esses longos anos, esse grande tempo, sendo oprimidas, a gente veria uma história completamente diferente. Se a gente pudesse ver nos livros de história escrito por mulheres que foram silenciadas, né, muito silenciadas dessa perspectiva científica, né, que se pretendia masculina demais. Então, se a gente pudesse ver uma história construída por essas mulheres silenciadas, a gente veria uma história diferente. Se a gente pudesse ver uma história construída pelos saberes indígenas, a gente veria outra história diferente. Se a gente pudesse ver uma história construída por saberes negros, africanos, a gente também veria uma outra história completamente diferente. E até mesmo os saberes orientais também. Então, a nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela é muito plural, né? A gente tem na nossa composição uma pluralidade e uma riqueza imensa de povos, né? Cada um com seus interesses, cada um com seus saberes e cada um com seus ensinamentos para que a gente aprenda também. Então, eu acho que a pensar sobre uma epistemologia do Sul, né? Pensar o saber de baixo é justamente se abrir a isso, né? Se abrir a construir uma sociedade nova que possa ser mais justa e igualitária para todos nós. E esse é o convite desse novo pensamento, desse pensamento que a gente está tanto tentando estabelecer na nossa sociedade hoje. Eu estou aqui encantado e doido para entrar nessa conversa, Thaís e Marcelo, porque é interessante, e como ouvindo vocês, assim, ouvindo aquele vídeo do Boaventura, como não lembrar do nosso Paulo Freire, né? Com um processo de educação que dá vez e voz àquele que se sentiu sempre à margem, né? E talvez com aquela sensação de não ser, de não perceber-se dominado, silenciado, calado. Estou me lembrando aqui do conscientização, educação como prática de liberdade, a pedagogia do oprimido, só para citar os nomes de seus livros, mas é toda uma aproximação a esse desde baixo. Né, de sentar à mesa, de olhar nos olhos, de mostrar que todos nós temos uma dignidade que não pode ser tirada, né? Que se for violentada, todos perdemos, todos nos empobrecemos. Eu queria perguntar um pouquinho para vocês, entrando nessa conversa, né? Como é que vocês enxergam esse nascedouro nos últimos tempos do pensamento colonial, das epistemologias do Sul, para usar os dois termos técnicos, mas também dessa emergência da busca do bem viver, do reconhecimento de tanta sabedoria, né, quilombola, afro-brasileira, né, cigana. Como é que se dá esse clique, né, esse estalo de que a gente precisa se conscientizar, a gente precisa tomar consciência desse empobrecimento que é deixar a lógica dominante dizer como é a história, como é a vida, como é a verdade, como é o saber. Como valorizar, como tomar consciência dessa importância da troca de saberes? Então, para mim, tem sido uma dicotomia, né? Tem sido até uma questão confusa, o momento atual que a gente está vivendo, né? Assim, porque ao mesmo tempo que ele é um momento de grande dureza para a sociedade, né? Que a gente parece que às vezes a gente chega a se entristecer do ponto de não ver perspectivas para uma sociedade melhor, e a gente tem vivido grandes perdas de direitos pela classe trabalhadora, pelas mulheres, pela comunidade indígena, que a gente vê o tempo inteiro tendo suas terras violadas, né? Então, a gente também, o Brasil também é um país dos que mais violenta a comunidade LGBTQIA+. Então, a gente precisa pensar essas perspectivas, né, de como a gente sair dessa zona de domínio, né, de um poder que ele não é inclusivo, mas ao mesmo tempo que eu me vejo sem perspectivas para isso, eu vejo também um forte crescimento dos movimentos sociais, né? E uma conscientização maior da população, de que é do povo que a gente vai
conseguir tirar a solução para a nossa sociedade. Então, quando a gente fala dos movimentos sindicais, quando a gente fala dos movimentos feministas, quando a gente fala dos movimentos negros, quando a gente fala dos movimentos indígenas, a gente está falando de movimentos que estão aí tomando consciência da necessidade, né, de se firmarem numa sociedade que o tempo inteiro esteve oprimindo essas pessoas, esses corpos sociais, né, ditando regras, violentando fisicamente, emocionalmente e psicologicamente. Então, eu penso que esses movimentos, eles são a base da sociedade e esses movimentos são o poder de exigir que a nossa sociedade mude. Eles têm esse poder, porque o povo vota, né? O povo elege, o povo se conscientiza, o povo briga, o povo reage, né, a essas condições. E a gente tem vivido esse movimento de reação. Então, eu me sinto muito feliz também sobre essa perspectiva de ver esses movimentos de reação, de ver esses estudos decoloniais se desenvolvendo e crescendo cada vez mais, não só na academia, mas principalmente na comunidade, na sociedade que a gente vive, que eu acho que é daí que a gente vai ter uma reação e que a gente pode mudar alguma coisa. Eu não tenho nada a dizer a mais do que a Thaís já falou, assino embaixo de tudo que ela disse. Apenas queria lembrar aquilo que a gente aprende, por exemplo, hoje em dia, com mestres como Frei Beto e outros, que dizem a gente pensa com a cabeça, mas pensa também com os pés. Onde a gente coloca os pés, se eu coloco os pés aqui, eu começo a olhar o mundo a partir dali. Então, é a inserção, é a comunhão com os pequenos que me dá a possibilidade de ver o mundo a partir dos pequenos. Rose. Eu queria dizer que essa é a minha experiência também, sabe, Thaís? Eu tenho mesmo uma espécie de constrangimento, né? O desejo de fazer a ligação, de fazer pontes, e, ao mesmo tempo, aquela história do lugar de fala, né? De qual é o meu lugar de fala. Então, eu só posso falar a partir do meu lugar de fala. E aí eu tenho aprendido que não é só falar sobre ou ler sobre, é conviver, é criar espaços de aproximação, é estar junto no terreiro, é dançar junto, sabe? É rezar junto, é fazer sair, se a gente lembra daquele desenhozinho antigo da matemática da interseção, eu acho que é fazer esse caminho de ir fazendo a interseção deles, reconhecendo o meu saber também. Então, eu tenho aprendido isso, mas eu aprendo isso com os meus alunos, exatamente o que a gente está conversando agora. Aprendo isso, são eles que me chamam a atenção. Por exemplo, na PUC, eu dou um curso de ética cristã, e uma aluna que falou: Rose, na sua bibliografia não tem nenhuma mulher, na sua bibliografia tem um homem negro, o Milton Santos, tem muito mais literatura. Então, são eles que vêm me sacudir de alguma coisa que parece que está tão colada no meu corpo, que eu acho que tem isso, né, na opressão, está tão colado que você não vê que reproduz opressão, reproduz imperialismo. Então, acho que é um alerta para todos nós, sabe, gente? Desejamos, então, contemplar com atitude de respeito nosso povo em suas lutas, em suas artes, em sua sabedoria. O povo que defende a agricultura familiar, as técnicas de plantio e cuidado da terra, com seus bancos de sementes crioulas, contra a ditadura do latifúndio, que destrói o ambiente, contra o agronegócio das sementes transgênicas e das monoculturas e seus múltiplos agrotóxicos. Nosso povo que defende as trocas de saberes, que vem da medicina popular, da sabedoria das benzedeiras, dos curandeiros, dos pajés, dos xamãs. As receitas caseiras das avós,
os partos humanizados, as crenças, o pluriverso dos encantados, as artes que dão identidade, que consolam na tristeza, que alegram para a partilha e que restauram as forças para a labuta e as lutas de cada dia. Então, gente, está sendo muito bom participar dessa reflexão com vocês. Eu estou com vontade de a gente, sabe, aquela sombra da árvore, ficar lá só conversando sobre esse assunto, que é muito instigante, né? Mas é instigante no sentido da gente dar conta desse processo, que já está tão enraizado que a gente não se dá conta que tem muitas histórias, né? O perigo da história única, né? Não existe só uma história. E aí esse caminho me chama para o compromisso, me chama para participar de processos decolonizadores, né? Que se tornam mais do que emergenciais, são decisivos nesse momento. São a profecia do nosso tempo, como o Marcelo acabou de dizer. Então, como a gente está vendo nesse ensaio, e também os vimos em outros ensaios, a Terra está gritando, a Terra está clamando por essa defesa, e a Terra está clamando por esse resgate. Então, para a gente avançar, vamos pensar em passos concretos, em Edivar. É isso mesmo, Rose, porque se a gente lembra a luta das mulheres, a gente lembra aqui, né, a trajetória de conquistas do povo negro, e mesmo que a Thaís lembrou aí as violações dos direitos dos povos originários, eles também têm uma história de resistência, de ações, né? E a gente lembra aqui de grandes profetas que propuseram ações afirmativas para demarcar território, né? Como nos lembra a geografia, a importância desses espaços serem ocupados. Então, assim, a gente tem que dar visibilidade, sim, com as novas tecnologias, com tudo que nós temos, os nossos saberes, a essas ações afirmativas. Passos concretos no sentido de promover essa tomada de consciência da importância de conhecer as nossas identidades, de desconstruir, né, essas mentalidades capitalistas, colonialistas, patriarcais, e promover, de fato, né, o reconhecimento dessa diversidade de atores, de rostos, né, esse reconhecimento da diversidade de saberes, de sabores, e promover, de fato, maiores rodas de conversa, maiores intercâmbios. Então, Thaís e Marcelo, que passos concretos nesse ensaio a gente poderia aqui, o que vocês nos ajudariam a pensar, que todos estão fazendo essa caminhada conosco, para que a gente pudesse concretizar ou avançar na decolonialidade, essa profecia que estamos refletindo hoje? Então, Edivar, a Rose falava muito sobre lugar de fala, e você falava sobre o reconhecimento, né, de nós mesmos. Eu imagino que, primeiro de tudo, é a gente pensar em nos reeducar, em nos reeducarmos, né, sobre o que a gente foi ensinado a vida inteira a acreditar como correta a estrutura da sociedade. E a gente analisar que nenhum movimento que a gente faça parte, nada do que a gente pregue, desconexo com o momento presente, com o momento, as demandas da sociedade presente, ela é válida, né? Então, se tem uma comunidade que sofre com alguma atitude que você acredita do passado que esteja oprimindo essa comunidade, é preciso se reeducar e rever essa atitude para que ela esteja conexa com o movimento presente e ter empatia com essa comunidade, né? Para não se tornar também um opressor dessa comunidade. Sobre a perspectiva dos textos sagrados, né, dentro das religiões, por exemplo, eu costumo dizer que esses textos eles foram escritos em determinado tempo para determinada sociedade. Então, quando se faz a leitura, eles precisam ser readaptados para as nossas sociedades e nossas demandas do hoje, né? Esse é um primeiro ponto que a gente precisa fazer. Primeiro, reeducarmos a nós mesmos, né?
Sobre outra perspectiva também, a partir daí, quando a gente entender e começar a se reeducar, a gente vai ver que a gente também tem demandas, a gente também tem lugares de fala e a gente também tem necessidades de compor uma comunidade e um grupo, um determinado grupo que lute pelo que a gente também luta, né? Então, a partir daí, a gente pode procurar esses grupos, né, e se engajar realmente com esses grupos, fortalecer os movimentos sociais é importante para que esses movimentos possam, efetivamente, cobrar políticas públicas, né, dos nossos representantes no poder, né? E, a partir daí, também, a gente pode pensar numa perspectiva micro, né, de pensar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que são atitudes pequenas, que a gente acha que são besteira, mas que, na verdade, podem ferir muito, podem magoar muito, né? A gente foi educado também a vida inteira, por exemplo, a usar palavras no nosso vocabulário como denegrir, né? Que são palavras que podem ser retiradas do nosso vocabulário, né? Quando você fala de denegrir numa perspectiva de que traz uma negatividade para aquilo que está sendo posto, isso fere a comunidade negra, né? Porque está taxando a comunidade negra de algo negativo. Então, essa é uma perspectiva. As pessoas costumam dizer muito que a sociedade está ficando chata, que hoje em dia não se pode falar nada, que a gente tem que se reeducar na fala. Mas entenda, entre você achar que a sociedade está sendo chata porque você está num lugar de fala opressor e a pessoa que está sendo oprimida sentir que aquilo não é questão de chatice, de uma mera chatice, mas uma questão que está ferindo diretamente o interior dela, o íntimo dela, então você precisa respeitar o íntimo dessa pessoa. Isso é ter empatia, né? Se colocar no lugar do outro, né? Pensar a partir do que o outro estaria pensando, o que o outro estaria sofrendo, sentir o sofrimento do outro. Então, eu acho que isso é muito importante. A nossa sociedade precisa conhecer o que é empatia, né? E se colocar no lugar do outro sempre que for agir de determinadas formas, para que a gente possa perceber que não é questão de mera chatice, mas de respeito e de tornar a sociedade mais justa e igualitária para todos, todas e todos. Eu acho que seriam essas ações principais que a gente teria que pensar. Que beleza, Thaís. Você estava falando do olhar e rever até os textos religiosos, e nós estávamos lembrando aqui de que, nesta semana, semana passada, nós celebramos os 90 anos do Frei Carlos Mestres, que é um grande mestre no Brasil e que há 40 anos, junto com um grupo do qual eu tive a alegria de participar, fundou o Centro de Estudos Bíblicos, o CEBI, justamente para ler a Bíblia a partir do povo oprimido e fazer a leitura bíblica sempre a partir dos pequenos. Está com 90 anos e continua nos ensinando. Parabéns, Frei Carlos, uma grande alegria o nosso programa, os nossos ensaios para a profecia hoje, fazer essa homenagem a você. Eu queria lembrar, Thaís, que na semana passada, os jornais brasileiros noticiaram que a Câmara Municipal de Nova York, aliás, Câmara Federal dos Estados Unidos, não era em Nova York, em Washington, tinha a estátua do Thomas Jefferson, um dos fundadores da nação, um dos fundadores do povo do país dos Estados Unidos. E a Câmara aprovou a remoção da estátua dele. Isso deu no mundo inteiro. Por quê? Por que a estátua foi removida? Porque o povo negro exigia uma retratação por ele ter sido um dos maiores senhores de escravos da sua época. Então, ele era um patriarca da independência branca, dos homens brancos, mas, ao mesmo tempo, ele era senhor de escravos e era a favor do extermínio dos povos indígenas norte-americanos. É interessante porque ele foi removido, a estátua foi removida. Era um símbolo, não é? No Brasil, em julho, um grupo chegou na porta de São Paulo, na estrada do sul de São Paulo, que vai para o sul do Brasil, e lá tem uma estátua do Borba Gato. Mas ali em São Paulo, todas as grandes estradas, grandes rodovias têm nome de bandeirantes.
Nós vivemos num país em que tem uma televisão nacional importante chamada TV Bandeirantes. Bandeirantes? Quem eram os bandeirantes? Como é que você vê o bandeirante a partir dos colonizadores que querem escravizar os índios e estender suas propriedades, invadindo terras e colonizando? Ou você quer ver os bandeirantes como os índios podem vê-lo, que foram as vítimas dos bandeirantes? Eu morei anos e anos em Goiás, cidade de Goiás, o pessoal chama Goiás Velho, tudo se chama Anhanguera. E tem na porta da cidade a Cruz do Anhanguera. O que é a Cruz do Anhanguera? Era uma cruz de madeira, não sei se é a mesma, mas está lá, que dizem que o Bartolomeu Bueno da Silva entrou com aquela cruz, fixou na porta da cidade, e aquilo legitimou a matar todos os índios da cidade que moravam lá. Então, gente, é muito importante essa descolonização do olhar, do ponto de vista. Como são os nomes das ruas das cidades de vocês? Nome de gente guerreiro, opressor, violento, ou tem nomes das pessoas que foram exemplos de amor solidário? Como é que é? Como é o nome das avenidas onde vocês moram? Vamos fazer esse trabalho? Vamos tomar isso como uma tarefa para essa semana? Agora, Edivar, parece que tem uma outra proposta também para essa semana, né, Edivar? Sim, Marcelo, mas eu primeiro quero enfatizar que isso aí que você acabou de dizer é realmente uma tarefa decolonial bem concreta. E todos aqueles que puderem realizá-la, e acho que todos nós podemos fazer isso, não deixa de compartilhar no nosso grupo de WhatsApp, né? Como é que foi o seu olhar aí modificou. Mas nessa mesma direção que Marcelo nos provoca, eu penso que nós estamos aí entrando nesse mês de novembro, e novembro, nosso país, a gente lembra o grande profeta, né, da etnia negra. Eu gosto de falar para minha filha, que nos seus já 6 anos, já ouviu falar de Zumbi dos Palmares, né? E é muito interessante, porque se a gente pega figuras como essa, a gente vai ver esse duplo olhar do colonizador e daquele que se sente identificado pelas lutas de libertação. Você vê que Zumbi é uma referência importante. Ele é visto como um herói, né? E é celebrado, e ele contagia hoje aqueles que também se inspiram para a luta, mas, ao mesmo tempo, ele é olhado por outros como um bandido, né? Como alguém que não merece ser lembrado. Olha que interessante, né? Então, de onde a gente reflete? Marcelo lembrava onde a gente coloca os pés. Thaís falava dessa importância, né, de cada texto cada reflexão ser feita naquele tempo, naquele espaço, para uma realidade. Então, está havendo essa semana, Edivar, há uma romaria virtual, porque não pôde ser presencial, em memória de Canudos. Olha aí. Antônio Conselheiro, durante todo o tempo que eu estudei, ele era fanático, era um homem louco, fanático, que se dizia messiânico, quando a palavra messiânica queria dizer fora da história. E hoje eu e acho que todos nós olhamos Antônio Conselheiro como um profeta, como um homem maravilhoso, e é muito importante reolhar, refazer este olhar. Nós somos todos convidados a isso. Zumbi dos Palmares, mesmo, por exemplo, aqui no Nordeste, Lampião, os cangaceiros, não assumindo ou aprovando a violência que na época eles tiveram de usar, mas compreendendo que foi uma reação a um sistema que os excluía totalmente, o dos coronéis da terra, e que eles só conseguiram reagir daquela forma,
Hoje nós propomos outra coisa, mas é muito importante olhar a partir do pequeno e não a partir do grande. Sim, sim, Marcelo. Achei. Aí está a tarefa concreta de todos nós. Podemos pegar desde a Madalena, né? Lá dos textos sagrados, né? Ou podemos pegar aqui recente, né? No mesmo na educação. Um homem, né, mundialmente reconhecido e que, para muitos aqui no Brasil, Paulo Freire, às vezes sem ter lido nenhum livro, o olhar faz outra coisa, né? Então é isso, gente. Eu aproveito, eu estou me despedindo aqui, vou passar a palavra agora para a Rose, agradecer a Marcelo, a Thaís, nossa convidada de hoje, e a cada um de vocês que está aqui conosco nesse ensaio. Muito obrigado e continuemos aí essa tarefa profética da decolonialidade. Aqui no Rio, a gente agora tem a Avenida Dom Helder Câmara. Foi uma substituição também a partir de muita luta da Câmara dos Vereadores. E aqui a gente agora está na luta para reconhecimento da Rua Marielle Franco. A última mártir e profeta, né, do povo negro aqui. A última conhecida, claro, né? Então, minha gente, assim, meu nome, em nome da comunidade Bremem, de todos os parceiros que constroem esse programa, já apareceu para vocês aí embaixo, a gente está com muitas parcerias nesse projeto, vocês são os nossos principais parceiros, né? A gente sempre deseja que cada ensaio vá reverberando. Essa ação que Marcelo e Edivar propuseram agora, na verdade, é o nosso compromisso. E eu saio daqui desse ensaio compromissada, no sentido de convocada, sabe? A voz que vem dentro, e aí a gente sente aquela voz chamando, segue, né? Segue em frente, e você não está sozinho, você não está sozinha. Nós vamos dar as mãos a quem está precisando de dar as mãos. E, por engano, também, nós não são só os negros e os quilombos que estão algemados, estamos todos algemados. Então, soltar esses grilhões juntos, né? E, como dizia o Paulo Freire, esperança é um verbo. E aí se desdobra em tantos outros verbos. Então, a gente agradece muito a Thaís, a Marcelo, a Edivar, ao Helder, que está nos bastidores, a toda a equipe que trabalha, a gente é muita gente. E a gente convida vocês a ficarem aqui. A gente traz agora uma canção que é uma canção orante, de um coral de 4 mulheres negras de Belo Horizonte, a 4 vozes. Então, vamos rezar junto com elas essa linda canção Salve os Santos Negros. Boa noite, até semana que vem. Salve Santos Negros, Nossa Senhora do Rosário. Salve São Benedito, Santa Efigênia, salve. Salve Santos Negros, Nossa Senhora do Rosário. Salve São Benedito, Santa Efigênia, salve. Eu bato no surdo e imito o coração, passeio no rego chamando atenção. Na caixa não para, alterno mão com mão, e o pé não sossega, quer é dançar. Eu vou cortejar em procissão pra São Benedito, é a minha oração. Vou cortejar em procissão pra São Benedito, é a minha palavra. Te pego, brinco na canção, dançada ao molho, chocalho de mão. E o corpo se acende, não para um segundo, é percussão pura, eu quero é dançar. Eu vou cortejar em procissão pra São Benedito, é a minha oração. Com gás, mão no pé, batangome nas mãos, pra São Benedito, é a minha oração. Eu bato no surdo, imito o coração,
Passeio no reco chamando atenção. Na caixa não para, alterno mão com mão. E o pé não sossega, quer é dançar. Eu vou cortejar em procissão pra São Benedito, é a minha oração. Vou cortejar em procissão pra São Benedito, é a minha palavra. Te pego, brinco na canção, ganzada, o molho, chocalho de mão. E o corpo se acende, não para um segundo. É percussão pura, eu quero é dançar. Eu vou cortejar em procissão pra São Benedito, é a minha oração. Tungas vão no pé, patangome nas mãos. Pra São Benedito, é a minha oração. Decolonialidade é uma crítica aos conhecimentos ocidentais que excluíram os saberes dos continentes do Sul.